Mas você falou que eu tô virando socialista aí, ó. Não, mas você tá virando socialista. Por que eu tô virando socialista? Ah, você tá aí querendo estatizar a Petrobras. Ela aí. já é estatal, pô. Não, Não você é. tá querendo manter... Ela é mista, né? mas esse é o problema. de capital misto. Eu concordo com você. O problema da Petrobras é justamente porque ela tem uma parcela de minoritários e ela não presta mais o serviço estratégico que ela foi concebida para prestar. Só que não adianta você... Chama ele de socialista também, pô. Não, mas é que tá. Vamos lá, calma, deixa eu desenvolver o Eu raciocínio. conheço Cristiano Beraldo. Cristiano Beraldo irá desenvolver a sua ideia com tamanha sofisticação e profundidade que seu argumento restará cambaleante, derrotado no fundo de um poço. Ah, tá bom. Veremos isso. Bom, veremos a verdade daqui a 5 minutos, por favor. Porque o ponto é o Narrador de seguinte, conversa. o que acontece? A gente olha os liberais brasileiros. Aham. Não, tem que privatizar a Petrobras. Aí a primeira coisa que falam, tem que privatizar as refinarias. Então vamos lá, o que aconteceu com a refinaria da Bahia, por exemplo? Ela foi privatizada, ela foi vendida para um fundo árabe. Hoje a Bahia tem a gasolina mais cara do Brasil. Por quê? Porque a concorrente mais próxima dela fica em Pernambuco, são 800 quilômetros. Ela tem um monopólio. Ela tem um monopólio. Sim. Se você tem a Petrobras concebida na sua origem como uma empresa monopolista, então ela tem um parque de refino desenhado para atender interesses e necessidades regionais. Quando você pega uma refinaria e entrega na mão do privado, você entregou o monopólio público e passou para o monopólio privado. O privado quer ganhar dinheiro, dane-se. Se você está na Bahia e quer abastecer o seu carro, você precisa rodar com o seu caminhão, dane-se você tem que pagar o preço que eu quero. Que é o internacional sempre. Que é o que eles ganham mais, ponto. Sim. Entendeu? Dane-se o internacional. Não é mais até. Então, assim, na minha visão, o que é uma política... Primeiro, combustível é essencial para a economia funcionar. Então, a gente não pode ter uma visão romântica liberaloide do combustível. É essencial para toda a economia funcionar. A importância do combustível, da Petrobras, do setor, não se esgota em si mesmo, né? Para que você resolva esse problema em definitivo, primeiro, a gente tem o etanol no Brasil com a maior frota flex do mundo. É inacreditável que não tenha uma política pública para que o etanol seja usado como um combustível estratégico para o Brasil, a ponto de o governo estabelecer quais são as metas de produção para as usinas privadas e o governo ter a prerrogativa de dizer, garantindo o negócio dessas refinarias, dizer, olha, nestes próximos 12 meses, o etanol, isso você faz na safra, o etanol vai custar tanto. E o governo vai se responsabilizar por aquele preço. Por quê? Você só vai vender gasolina se a gasolina estiver competitiva em relação ao etanol. A hora que não tiver, teve guerra na Rússia, o Brasil está preservado com algo que é produzido no Brasil, em usinas brasileiras, que dá emprego no campo, que dá emprego nas usinas aqui, e a gente não precisa ficar tão exposto ao que acontece no mercado internacional como a gente é hoje. E aí, para você olhar para uma competitividade no mercado de refino, você tem que, primeiro, melhorar a infraestrutura portuária para você dar incentivo para a importação de produto acabado. É assim que a gente vai começar a ter concorrência. Segundo, você tem que ter um programa de incentivo para a construção de novas refinarias para criar concorrência entre as refinarias. Isso você só consegue fazer se houver construção de dutos para que o produto produzido numa refinaria em São Paulo chegue no mercado de Minas, chegue no mercado do Rio, no mercado do Paraná. Barato. Exato, entendeu? Só que isso tudo é longo prazo, sim, mas esses investimentos têm que ser feitos. Demora 10 anos fazer um pipeline. Né? Sim. Cara, mas são 10 anos. A gente já está discutindo isso há 30, 40. Sim, já podia estar pronto faz, né? e funcionando, Não entendeu? tem metrô direito, porra. Exatamente. Não tem trem direito. Então, assim, é um faz de conta. Só que hoje a Petrobras serve para gerar resultado para o governo, que tem 50 e poucos % da Petrobras, para ele fechar a conta de déficit fiscal, e o resto serve para encher o bolso dos investidores. Então, você pega algo estratégico para o Brasil, como uma nação, e usa isso para encher o bolso de investidor estrangeiro, que está errado. Você não pode sofrer esse tipo de influência em algo tão importante para o funcionamento da economia brasileira. Pô, total. Por isso que eu não acho que tem que privatizar. Porque da onde o argumento de privatizar vem? Não, então, mas não é privatizar a Petrobras. A Petrobras tem que ser usada como um instrumento de criação desse ambiente de concorrência. E como que faz isso? Como eu falei, primeiro... Mas sem privatizar ela. Quando você... privatizando ela. Não, você pode privatizar a Petrobras depois que você tiver... Quebrar o monopólio. Um programa de incentivo à importação de produtos de combustível acabado. Que você depende... Importado, a gente trazer dos... Sim. Reduz imposto. Ó, se você trouxer gasolina, se você trouxer diesel, o imposto é mais baixo. Porque aí você começa a concorrer no mercado brasileiro. Você não depende da refinaria. Aí você abre o mercado para qualquer importador. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Por isso o duto. Porque isso é já. Hã? Por isso o duto. E isso é Porque agora. é isso que aí, porque você não precisa ter uma refinaria perto do
Entendeu? de onde vai ser consumido. Se você tem Isso faz infraestrutura sentido. portuária. E aí você traz o navio, daqui a 30 dias ele está aqui. E aí você, no longo prazo, o que você vai fazer? Criar uma política de construção de novas refinarias e construção de duto. Por que todas as refinarias... toda não, mas você tem inúmeras refinarias no Texas. Porque a partir da produção do Texas, eles espalham aqueles produtos para os Estados Unidos inteiro. Sim, não precisa estar dividindo Entendeu? a produção. Exato, Porque ele tem entendeu? uma linha de... É isso que você tem que fazer. Sim. Eu concordo com isso. Eu acho, inclusive, que a gente tinha que quebrar o monopólio da Petrobras. Não precisava Sim, mas não é assim. ser Não é, um monopólio. mas não é um discurso liberaloide. Vamos privatizar as refinarias hoje. Porque isso não vai resolver o problema. Isso só vai aumentar o preço do combustível. Não tô ficando socialista, pô. Não, mas aí você precisa quebrar a Petrobras e separar a Petrobras em vários, e você resolver o problema das distribuidoras e aí privatizar, é uma coisa liberal. Mas por que vai quebrar a Petrobras? Por que antes só não abre o mercado para as outras virem competir? Porque não tem como competir com um monopólio do tamanho da Petrobras, entendeu? O cara já vai estar com toda a infraestrutura instalada. O cara já vai estar com todas as refinarias nos locais estratégicos. Não tem como ninguém começar uma empresa, não tem um nível de investimento privado que consiga É que o problema... operar tanto tempo no prejuízo até chegar no nível de uma Petrobras, entendeu? Por Entendi. isso que precisa dividir para privatizar. Você já conversou com um Petroboy? Se um cara que trabalha na Petrobras e que acha que a Petrobras é a coisa mais fantástica do Tinha ouvido mundo. Petroboy. Cara, essas pessoas ali, a cabeça da Petrobras é uma cabeça onde eles são a coisa mais importante do Brasil. Entendi. Mas Entendeu? eles são muito importantes mesmo. Eu sei, só que E é uma empresa eles... que dá muito lucro. Então, mas é que eles não têm a visão que eles são estratégicos para o Brasil. Assim, o Brasil depende da gente. A gente é. Tipo, o Brasil é demais, estratégico entendeu? pra Petrobras. Tipo, entendeu? É o oposto. É o poste mijando no cachorro. E aí, quando você faz esses processos de privatização, eles lá sabotam. Porque eles querem continuar os tais, entendeu? Mas, inclusive, teve um filme, eu acho até que foi financiado com dinheiro público, salvo engano, né? Falando sobre a tragédia lá de eu acho que era de um carteiro, ou de um trabalhador de uma empresa estatal que estava enfrentando veementemente o processo de privatização, porque, sei lá, ele ia morrer de fome, ia ser um negócio desse, assim, e é um filme bem tosco, assim, com atores da Globo, bem mal feito, que ninguém ouviu falar. Né? Aqueles filmes assim, que são feitos com uma verba de algum lugar Tipo e que, todos os filmes brasileiros, que né? ninguém ouve falar e que é colocado numa gaveta lá e ninguém assiste e de repente ganha no festival na França. Pode crer. É interessante como essas coisas acontecem, né? Mas você não teria um problema se você privatizasse quebrasse o monopólio e privatizasse tudo? Porque se você faz isso, o que impede das 7 irmãs ou uma empresa delas pegar e comprar todas as empresas e criar um monopólio deles? Não, mas calma, quando você separa, a mesma empresa não pode comprar todas as partes. Nunca. Não. Não, aí você estabelece a regra, né? Mas essa regra muda. E sabe qual que é o meu medo? O meu medo é a gente colocar a Petrobras, que hoje tá na mão do Estado, ele faz muita merda com a Petrobras. Mas, pelo menos, é o nosso Estado, tá ligado? É a gente que manda, em teoria, nela. Lê do engano. Do que... não, sim. Deus do céu, Monark, Do que dá pro- aconteceu com você, cara? Meu Deus do Mas não faz sentido. Monark mandando Não, porque tem que ficar no Estado, porque pelo menos tá no Estado, Monark. Porque pelo menos no Estado está nas nossas mãos, Você viu que Monark. Mas ainda com aspas. Mas deixa eu terminar meu argumento, Então senhor. termina seu argumento, porque assim, mas eu não tô nem refutando seu argumento. Eu só estou escandalizado com assim, o Monark de sei lá. Um ano atrás. Não é nem, eu ia falar Alguns 3, meses, eu ia né? falar 2. Monark, sei lá, da semana passada. Não, brincadeira. Monark de um ano atrás, nossa, agrediria você. Difícil, porque o Monark não é um cara de agressão. Mas é que, tipo, é inegável que existem interesses internacionais. Ou tipo, Claro. dá pra negar? Não dá. E eles são muito fortes, certo? E os interesses deles não são que o brasileiro seja um país legal, pica e forte pra competir contra eles. Não é o interesse deles. Claro. Então, dar o poder da Petrobras, que é uma das maiores empresas do Brasil, é um monopólio, na mão desses caras, pra mim, burrice. É burrice. É, tipo, a gente vai trocar um cara... Tipo, você vai trocar a namorada que te xinga pela namorada que te bate, tá ligado? Mas calma, se você tem essa preocupação, tem modelo de privatização, tipo da Embraer, né? Que é tipo, o Estado tem uma golden share, o Estado ainda tem um poder de veto sobre determinadas decisões que a empresa pode tomar. Se você tem essa preocupação de manter algum controle, de não deixar tudo Sim. sob controle internacional, privado, e deles, sei lá, se a gente entrar em guerra com o país que comprou essas empresas aqui,
O que mesmo assim a gente ainda teria a condição de simplesmente tomar à força a empresa, né? Bom, isso é verdade. Porque, tipo... É o Estado e o Exército vai... É a mesma preocupação de, tipo, quando o pessoal fala, de comprar terra agricultável aqui no Brasil, né? Não pode deixar a China comprar o Brasil, porque, sei lá, a China vai pegar nas costas, assim, as placas tectônicas e levar embora do Brasil, né? Porque, tipo... beleza, a China pode trazer um monte de agricultor aqui, um monte de máquina e tal, mas não vai botar um tanque aqui que a gente não vai poder pegar a fazenda se a gente entrar em guerra, assim. A China não comprou as terras, mas comprou as cooperativas, ou seja, ela tem a produção de qualquer maneira. É. Agora, só o negócio da Petrobras é o seguinte, a Petrobras deu 100 bi de lucro. Você tá preocupado em ser explorado por uma das 7 irmãs? Não, Já deu 100 bi de lucro, a gente já tá pagou. sendo explorada para 7 irmãs, na verdade. A parte que as pessoas que são donas, os acionistas da Petrobras, eles estão totalmente cagando pro Brasil. Claro. E é Inclusive o entendível, se governo. eu fosse acionista também, talvez eu falasse assim, mano, eu só quero mais dividendo nessa porra aí. Foda-se. O Brasil é uma merda mesmo, não tem conserto. Pelo menos vou garantir o meu aqui. Eu entendo esse pensamento. Mas é foda, cara. Eu acho que esse negócio do Golden Share é legal. Mas a gente nunca discute isso. Se a Petrobras fosse privatizada hoje, pelo Bolsonaro, por exemplo, ia ser uma privatização bem esdrúxula. Ia ser Aí eu concordo com você. É. Aí eu concordo, porque teve, por exemplo, agora a privatização da Eletrobras. Que o governo até mandou uma privatização decente da Eletrobras. Ah, é? Mas aí depois o acordo fez o governo fez um acordo, né, para mudar o texto, para obrigar na privatização que o próprio dinheiro público bancasse e parte do dinheiro da venda bancasse a construção de termoelétrica, né, que é basicamente queimar Carvão. Qualquer coisa. Aqui menos, né? Aqui mais biomassa, para fazer combustível, que é uma energia mais cara e mais poluente, né? Apesar de servir como reserva nos momentos de crise. Que importante. Né? Mas não foi isso que foi pensado, foi assim, qual estado é governado pelo Centrão? É nesses estados que a gente vai fazer. Ah, sim. E aí, ficou um lixo, eu votei contra, aí os caras me chamam de comunista. Entendi. Mas aí tem um negócio chamado destaque de preferência, que quando você, dentro da Câmara, você decide se você quer votar o texto original ou se você quer votar o texto do relator, que é aquele que foi construído depois. E aí eu votei a favor de votar o texto original. Mas mesmo assim, foda-se, pros bolsonaristas eu votei contra, eu sou um comunista. Porque o Centrão tinha ganhado dele, mas tinha o Golden Share nessa parada? Não tinha nada nisso aí. Isso aí foi mó... Ah, entendi. Foi só Foi uma várzea. Entregaram mano... venderam por bastante, pelo menos? Venderam sim, é um preço... É um preço de mercado? É um pouco abaixo, um pouco acima? Um pouco abaixo. E Então, tem conta pra gente pagar, não tem? não, ficou mais caro construir a termoelétrica do que a venda. Sério? É. Caralho. É. Caralho, entendi. Então, por isso que eu entendo todo o negócio da privatização e tal, acho legal, mas... Não, mas não é importante... não é, a gente fica focado só, privatiza a porra toda, ai meu Deus do céu, o Estado não presta, privatiza. E aí a gente privatiza de um jeito que fica pior pra gente. Não, mas isso aí eu Por isso que concordo. privatização O maior são- exemplo de privatização do mundo é um exemplo que deu errado, que é o da União Soviética, depois que o regime caiu. Porque o que aconteceu? Os burocratas da nomenclatura da elite estatal de antes se tornaram depois os oligarcas. Putin. Putin era um puta cara chave da KGB, um puta cara que, enfim, tava no topo do regime e depois virou um magnata. E aí, basicamente, você transformou um monopólio privado em vários oligopólios, um monopólio público em vários oligopólios privados. Sim. Então é um mau exemplo de privatização. E é o maior exemplo de privatização do mundo, foi uma nação inteira que foi privatizada. Né? Então, assim, como você faz, importa, com certeza. E por Não que é é discutido, só então, privatizar. o como? Porque eu só vejo falando privatiza. Mas então, é porque também Que é um discurso imbecil, né? porque o debate no Brasil, tanto pra quem se diz conservador hoje, é o quê? O cara que apoia o Bolsonaro, né? O pacto geracional com quem já foi, com quem está aqui, com as futuras gerações, a preservação do meio ambiente como maneira de deixar um lugar melhor para quem está por vir do que aquele que nos foi deixado pelos nossos antepassados. Isso aí foi pro caralho. Isso aí agora fez arminha com a mão, você é conservador, né? E é isso aí, não interessa. Né? Sim, mas você me chamou de socialista porque eu não quero privatizar a Petrobras, porra. Não, mas você é mesmo. Muitas vezes ser liberal, né? É um cara que não conhece nada de doutrina de liberalismo e acha que é privatizar. Sim. Então, tipo, eu já ouvi várias vezes. Kim, você é um liberal que defende bolsa, que defende renda mínima e tal. E aí, tipo, eu... Tipo, meu amigo, liberal idealizou renda mínima. Né? Tipo... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks
Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.